Fala pessoal, tudo certo? Então, eu tava pensando em fazer um vídeo sobre Bolsonaro e outras coisas, mas todo mundo tá fazendo esses vídeos, então eu queria falar sobre uma coisa que eu demorei um ano para assistir. Foi a minissérie Olhos que Condenam. Por que um ano para assistir Olhos que Condenam? Porque, além de se basear em fatos reais, a injustiça, a falta de tato com adolescentes entre seus 14 e 16 anos foi um absurdo. Para quem não assistiu ainda Olhos que Condenam conta a história de 5 rapazes que foram incriminados pelo estupro e agressão de uma corredora no Central Park. Durante anos, eles ficaram conhecidos como os 5 do Central Park, The Five of Central Park. E eles cumpriram penas de 8 a 14 anos por um crime que eles nunca haviam cometido. Os nomes deles são Kevin Richardson, Andrew McRae, Raymond Santana, Youssef Salam, e o que mais me dói no peito, Corey Wise. Por que me dói mais Corey? Porque Corey, ele só tinha ido à prisão para acompanhar Youssef e foi considerado o 5º suspeito. O crime contra a corredora branca, né, com uma condição financeira boa, porque ela trabalhava em uma empresa de sucesso, foi bárbaro. Eu não vou dizer que o crime contra a Trisha Meili não foi bárbaro. Foi bárbaro. Mas foi mais bárbaro ainda como os 5 foram tratados. Olhos que Condenam busca retratar da melhor forma possível tudo o que Kevin, Andrew, Raymond, Youssef e Corey passaram durante interrogatório, julgamento e pós-prisão. No 4º e último episódio, é um episódio praticamente dedicado todo a Corey Wise. Merecidamente, porque Corey, ao contrário dos outros, ele não foi para o reformatório, ele já tinha completado 16 anos, então ele era considerado como maior de idade, e ele foi direto para a ilha Hiker, uma penitenciária de alta periculosidade lá nos Estados Unidos, e lá ele cumpriu alguns anos. Depois ele foi transferido para a Ática, depois ele foi transferido para o UND e depois foi transferido para uma outra prisão, aonde nessa prisão ele viria a conhecer o verdadeiro assassino não, porque ela não chegou a morrer, mas o verdadeiro agressor de Trisha Meili. A série é responsabilidade total da Ava DuVernay, com produção da Oprah Winfrey. Tem até um documentário, uma entrevista que a Oprah, ela é até me foge os nomes agora, mas ela que, né, preside as entrevistas, ela que entrevista as pessoas, aonde chamam todos os atores, alguns atores que participaram, principalmente os atores mirins e os atores adultos que fizeram os personagens centrais, e chama os 5 exonerados. Sim, é assim que Oprah Winfrey os chamam, os 5 exonerados, e é o título que vocês viram aí na thumb. Por quê os 5 exonerados? Por que não os 5 do Central Park? Porque os 5 do Central Park, como a própria Ava DuVernay falou
que a minissérie ia se chamar Os Cinco do Central Park, ela mesmo virou e falou que é remeter a uma coisa condenável, que como se os rapazes, como se Kevin, Andrew, Raymond, Youssef, Corey fossem culpados por aquele crime, coisa que eles nunca foram, apesar de que o atual presidente, na época ele não era presidente, era 1989, ele era um empresário racista somente, hoje ele é um presidente racista, Donald Trump, condenou os meninos e acreditou que eles mereciam a pena de morte em Nova York. É difícil. Eu odeio essa série. Odeio. Não por conta da série, não, pelo contrário, os atores são maravilhosos, todos os atores, principalmente o ator que faz o Corey, ele é fantástico. Ele fez Corey do começo ao fim. Quando ele estava em Ática, ele ficou sabendo que a irmã dele, uma transexual, havia sido assassinada, Marcy Wise. O meu ódio quanto à série, não é quanto à série, mas quanto ao tema da série, é a injustiça por conta que esses meninos passaram. Eles perderam anos de suas vidas. E até serem exonerados, e até hoje, ainda são condenados. O nome Olhos que Condenam combina bem com isso. Porque é o olhar da pessoa que termina condenando. A mídia os condenaram. A promotoria de Nova York os condenou. Kevin, Antron, Raymond, Youssef, Corey. Os 5 exonerados. Uma coisa que eu até procurei saber porque é uma menção que eles fazem, e até a Netflix e a Ava DuVernay foram processadas pela John E. Reid and Associates, né? Eles jogaram processo sobre a série Olhos que Condenam, porque é usado a técnica Reid de interrogatório. E a técnica Reid, ela consiste em mexer no psicológico das pessoas. Em 1955, John E. Reid, em Lincoln, Nebraska, criou esse método de interrogatório e conseguiu condenar Daryl Parker pelo assassinato de sua esposa. Anos depois, Daryl foi considerado inocente, que ele foi coagido a se condenar. Ele foi considerado inocente e conseguiu uma indenização. O lance todo, ele foi condenado à prisão perpétua. O lance todo é o tempo que o Daryl Parker passou na prisão. Se eu não me engano, ou em The Confession Tapes, que é outra série da Netflix, ou Make a Murder, tem o caso do Daryl Parker sendo usado o método Reid. O que é o método Reid? O método Reid corresponde a 9 passos de interrogatório. Confronto positivo, informe ao suspeito que a evidência levou a polícia ao indivíduo como suspeito. Ofereça à pessoa uma oportunidade inicial de explicar por que o crime ocorreu. Ou seja, eles falam que sabem que ele é suspeito, mesmo não tendo provas nenhuma, mas querem que ele confesse por que ele é suspeito. 2. Tente mudar a culpa do suspeito para outra pessoa ou conjunto de circunstâncias que levaram o suspeito a cometer o crime. Ou seja, desenvolva temas que contenham motivos que justifiquem ou desculpem psicologicamente o crime.
os temas podem ser desenvolvidos ou alterados para encontrar um ao qual o acusado seja mais responsivo. 3. Tente minimizar a frequência de negações suspeitas. Ou seja, você vai questionando, até que ele comece a titubear e se questionar se ele é ou não suspeito. 4. Neste ponto, o acusado começa a apresentar uma razão pela qual ele ou ela não cometeu ou pode ter ou não pôde cometer o crime. Tente usar isso para avançar para o reconhecimento do que eles fizeram. Nesse parte, você já compreende que a pessoa, ela duvida da própria inocência. Como que eles fazem isso? Eu acredito que vai ter aqui, eu não li antes de ler aqui para vocês. Eu vou falar no final. 5. Reforce a sinceridade para garantir que o suspeito seja receptivo. 6. O suspeito ficará mais quieto e ouvirá. Mova o tema da discussão para oferecer alternativas. Se o suspeito chorar, nesse momento, deduza a culpa. Deduza a culpa. 7. Faça a pergunta alternativa, tá? Entre aspas, isso. Dando duas opções para o que aconteceu. Uma mais socialmente aceitável que o outro. Espera-se que o suspeito escolha a opção mais fácil, mas qualquer que seja a alternativa escolhida, a culpa é admitida. Como mencionado acima, sempre há uma terceira opção, que é manter que eles não cometeram o crime. 8. Conduz o suspeito a repetir a admissão da culpa na frente de testemunhas e a desenvolver informações corroboradas para estabelecer a validade da confissão. 9. Documente a admissão ou confissão do suspeito e peça a ele que prepare uma declaração gravada, áudio, vídeo ou escrita. Kevin Richardson, Andrew McCray, Raymond Santana, Youssef Salem, Corey Wise gravaram vídeo e assinaram uma confissão escrita. O método RAID te coloca em uma sala onde você é constantemente questionado, você não tem tempo de pedir um advogado. Se você pedir um advogado, você já é declarado como culpado e eles vão te forçar a falar enquanto você estiver nessa sala. Você é culpado até que algo prove o contrário. Se nada provar ao contrário, você vai ser culpado. Você vai ser acusado daquele crime, você vai ser incriminado e você vai para a prisão. Foi o que aconteceu com 5. Eles ficaram mais de 4 horas em uma sala, sem comer, sem ir ao banheiro e sem ver os parentes. E o Youssef ainda teve a sorte que a mãe dele, ela adentrou a sala de interrogatório e tirou o filho, porque ela falou: ele é menor de idade, ele deveria estar acompanhado de um adulto. O único que mais sofreu foi Corey Wise, porque ele era considerado maior de idade, 16 anos lá nos Estados Unidos é considerado maior de idade, e ele não precisava de acompanhamento. Corey foi espancado, foi submetido psicologicamente a perguntas totalmente que ele questionaria até a vida dele, se ele estava vivo ou não. E a advogada de acusação da promotoria de Nova York forçou a gravar uma fita confessando o crime, falando que ele sairia daquilo de forma inocente. Faria um acordo com ele. Foi prometido um acordo a praticamente todos eles. O acordo foi uma condenação de 15 anos com direito a condicional. Kevin Richardson, Andrew McCray, Raymond Santana e Youssef Salem, eles saíram em condicional. Saíram em condicional porque eles admitiram o que não haviam feito. Enquanto Corey Wise
Ele nunca teve essa chance. Corey permaneceu preso, nunca confessou um crime, porque ele nunca cometeu crime nenhum. Foi espancado, esfaqueado, tratado como um desumano, de forma desumana, dentro da prisão. Aí você pergunta, qual a origem desses meninos? Afro-americanos e latino-americanos. Raymond Santana é porto-riquenho. Kevin, Anton, Youssef e Corey, pretos. Quando eu venho aqui para falar de injustiça, é exatamente disso que eu falo. Desse tipo de coisa que os 5 passaram. Hoje, eles são os 5 exonerados. Mas perdura até os dias de hoje tudo que eles passaram na prisão. Anton mesmo odeia o sistema prisional, odeia o próprio pai, que praticamente forçou ele a se condenar. Mudou de nome. Anton deixou de ser McRae, se tornou Anton Brown e se mudou de Nova York. Praticamente todos se mudaram de Nova York. O único que permaneceu foi Corey, que criou uma instituição para ajudar pessoas que são condenadas injustamente. Lutamos pelas injustiças. Aqui no Brasil isso acontece. O método RAID é usado aqui no Brasil. Então, é difícil falar um troço desses. Orientem seus filhos a nunca confessar um crime, se eles forem forçados a pedir um advogado. Não importa se eles forem considerados culpados, eles têm direito a um advogado. Todos têm direito a advogado. Eles podem ser espancados, eles podem ser submetidos a torturas psicológicas, mas sempre devem pedir um advogado. Desculpa o vídeo ter ficado longo, mas eu precisava expor isso. Agradeço a todos, se possível, curtam aí o canal, se inscrevam também para estar recebendo meus vídeos, deem um like ou deem um dislike, não tem problema nenhum, compartilhem o vídeo e o resto vocês sabem. Comentem se quiserem, ok? Obrigado a todos, eu fui nessa.